Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é sua irmã em Cristo, Cícero, do canal Buscar o CPDA. Hoje nós iremos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas 16 e o verso 19, que diz assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu seus olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tão poucos acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Vamos orar? Grande Deus, soberano e eterno Pai, dou graças a Ti, meu Deus. Obrigado, meu Pai amado. Ó Deus, pela leitura da Tua palavra, por este ensinamento tão maravilhoso, meu Senhor. Deus grande e soberano, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, ó Pai, falar um pouco, meu Deus, da realidade do inferno, meu Deus, para que as almas, ó Deus querido, venham, Senhor da glória, se converter e chegarem a Ti, ó Pai. Abençoa, meu Deus, fala conosco, meu Jesus querido, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Hoje vamos falar um pouco acerca do inferno, amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor contou essa parábola. E nessa parábola, o Senhor explica claramente sobre o inferno. Ele fala, que havia o rico e Lázaro. E nessa parábola o Senhor dá nome, E é uma parábola que o Senhor, ele tem pessoas que dizem que essa parábola aqui o Senhor contou como exemplo, que ela não é real, é só simbólica, mas nós sabemos que ela é bem real, porque aqui o Senhor, ele mostra claramente onde foi parar o rico e aonde foi Lázaro. Lázaro era pobre, cheio de chagas, desejava se alimentar da comida daquele homem. Aquele homem era rico, vestia-se de púrpura
ele tinha uma vestimenta que somente os reis ricos daquela época poderiam ter. Púrpura, né? Segundo o que eu li, que eu vi, é um molusgo que é tirado do fundo do mar para atingir os tecidos. E esse homem, ele se vestia de púrpura e desse tecido caríssimo. Ele vivia todos os dias ele tinha banquete. Todos os dias ele vivia esplendidamente, arregalado esplendidamente. Aonde está o pecado deste homem para que ele venha parar no inferno? Qual foi o pecado que ele cometeu? Este homem, ele cometeu o pecado da luxúria, ele cometeu o pecado da avareza, o pecado do amor ao dinheiro, da idolatria, do egoísmo. Por isso ele foi para o inferno. A palavra do Senhor nos diz que Lázaro desejava comer das suas migalhas. Lázaro desejava comer aquilo que caía da sua mesa. Antigamente, meus irmãos, as pessoas não comiam com talheres como a gente, né? Elas se alimentavam com as suas próprias mãos, né? Pegava comida com a mão. Então aquilo que caía da mão eram pedaços grandes de comida, caía pelo chão. E Lázaro desejava comer aquilo que caía no chão. E ele não tinha misericórdia de Lázaro. E a palavra do Senhor nos diz que não é pecado nós termos riqueza. Não é pecado. Não é pecado quando o Senhor nos abençoa, nós temos uma casa, um carro, né? Ou vários, ou temos conta no banco. Não é pecado. Abraão foi rico. Isaac foi muito rico. Jacó foi muito rico. Isaac, né? Mas o pecado não está em ser rico. O pecado está no amor à riqueza, a idolatria à riqueza, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz do mal, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todo o mal. Quando amamos muito mais ao dinheiro, que é o Deus Mamon, o Deus desse século, e esquecemos do Senhor, e não temos misericórdia do próximo, não temos coragem de dividir aquilo que temos com aquele que passa necessidade, nós estamos pecando diante de Deus, porque a palavra diz assim que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Então este homem, ele pecou diante de Deus por ser orgulhoso, por ser uma pessoa avarenta, soberba, né? E tem pessoas no nosso meio que se dizem servos de Deus que têm esses pecados e não aceita que falem. A blasfêmia, né? Que é blasfêmia, não, a soberba que eles têm. Eles dizem que tem Deus, mas não tem humildade. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Está em 1 Timóteo 6 e o verso 10. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor do dinheiro ao dinheiro, algumas bíblias, né? É a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Tá vendo? Quer dizer, essas pessoas, elas já não têm mais aquela fé que tinha antes. Só que esse homem, ele tinha muito amor ao dinheiro. Ele era orgulhoso, soberbo. Não dividia o pão com seu irmão, como diz a palavra. Aqui eu escrevi aqui o significado do inferno. Significado do inferno no hebraico, Seol, que fala Sheol, e no grego, Hades. A ira de Deus é manifesta para aqueles que vão para o inferno.
Ali no inferno, aquele homem estava recebendo a ira do Senhor, estava recebendo o galardão dele. Tudo que ele plantou na terra, ele estava colhendo. O Senhor diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem plantar, isso tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então, aquele homem estava colhendo. De longe ele viu, antes disso, morreu Lázaro. Quem veio buscar Lázaro foi os anjos do Senhor. Não era porque Lázaro era pobre, e nem porque vivia cheio de chagas. Tem crente que diz assim: eu sou pobre, eu sou um miserável, não tenho nada. Mas é orgulhoso, blasfemo, é mentiroso, não paga a quem deve. E se compara assim, ele pega essa parábola: mas eu sou pobre, eu não tenho nada, então eu vou para o céu. Não. Se fosse assim, no inferno não tinha pobre. Lá no inferno só tinha rico. Não é assim. No inferno tem pobre, tem rico, tem tudo. Por quê? Lázaro, ele foi para o céu porque Lázaro servia a Deus mesmo passando por aquelas humilhações. Ele confiou, ele acreditava em um Deus eterno que um dia tiraria ele daquele sofrimento. Que a vida nessa terra, meus irmãos, tem pessoas que se importam muito com a sua vida material na terra. Se importa demais se fica enfermo e alguém vai dizer que você está em pecado. Mas não se importa o que Deus pensa ao teu respeito, se o teu nome está no livro da vida. Para quando for no dia da nossa morte, nós ter a certeza da nossa salvação. Lázaro, ele tinha certeza da sua salvação. Então aquelas úlceras no seu corpo, aquelas chagas, as pessoas tinham nojo, talvez não chegasse nem perto dele. Mas tinha um Deus que não desamparava Lázaro. Apesar dele viver naquela vida de miséria, era permissão do Senhor. Porque Deus tudo prova. Deus, ele conhece os corações. E Deus salvou a ele. Quando ele morre, ele já vai, a sua alma não é o seu corpo, mas sua alma já vai direto para o céu, para o seio de Abraão, que é o paraíso. E o rico, por esquecer-se de Deus e viver nessa vida somente pensando nas coisas materiais, como viver a cada dia, comendo do bom e do melhor, na glutonaria, não lembrando que existe alguém que tenha também fome, mas pensando somente em si mesmo, este homem, quando morre, ele vai direto para o Hades. Porque para Deus, ele tem uma balança justa. Deus, ele não é um Deus que deixa se escarnecer. Eu sou rico, meu Senhor, eu quero pagar para entrar no céu, dou o dízimo, eu sou ofertante fiel. Não, isso não salva ninguém. Faz parte das obras, mas não salva. E aqui na palavra diz: quem irá para o inferno? Quem vai para o inferno? Apocalipse 21, 8. Leia na tua Bíblia. Apocalipse 21, 8 diz assim, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Aqui está muito claro. Irmã, mas é inferno. Vamos para frente, amém? No livro de Mateus, capítulo 5, verso 22, está escrito assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu, está sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta, e concilia depressa com teu irmão, com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial
e te encerre na prisão. Que prisão é essa? O inferno. Quem não perdoa não entra no céu. Os tímidos não entram no céu. Os mentirosos não entram no céu. Os fornicários também não. Os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os feiticeiros, os idólatras não entram no reino do céu. Marcos 9:43. Preste bem atenção. Em Marcos 9, verso 43 ao 48. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares no coxo na vida do que, tendo dois pés, e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança fora. Melhor para ti é entrares no reino de Deus com um só olho, do que ter dois olhos, e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado, no 49, cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Amém? Viu que interessante? Cada um tem o seu castigo. Lembra quando as pessoas são arrebatadas, que vê as pessoas, eles veem cada um no seu tormento? Os feiticeiros, idólatras, mentirosos, cantores das músicas seculares que não adoraram a Deus, mas preferiram adorar a si mesmo e ao dinheiro, né? Ser idolatrado do que adorar a Deus. Essas pessoas vêm lá no inferno e outras pessoas duvidam, diz que não existe. Aqui está bem explícito: cada um será salgado com sal, e cada um receberá a recompensa do seu castigo. Se o teu olho te escandaliza, arranca. Se a tua mão te escandaliza, arranca. Quer dizer, não é pegar, passar uma faca na mão, no pé, no olho, não é isso. É deixar de praticar aquilo que fazia, se consertar de verdade. Não ficar com aquele conserto mentiroso que diz assim, eu vou assistir, depois eu peço perdão para Deus. Aí no outro dia vai lá e faz de novo. Eu vou ver esse vídeo mundano, amanhã eu peço perdão para Deus. Aí depois vai de novo. Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou pegar isso que não é meu, eu vou cometer esse tal pecado, como o pecado da porneia, que é um pecado que poucas pessoas falam, né? Pessoas que sentem prazer com as suas próprias mãos. Eu creio que todos estão entendendo que esses são os abomináveis diante de Deus. E essas pessoas também, elas têm que pedir a Deus, falar com Deus: Senhor, arranca minhas mãos. Não é arrancar, sabe assim, radicalmente com a faca, ir lá arrancar tua mão, não é isso. É deixar de praticar aquilo que praticava. É pedir para Deus tirar do coração e se esforçar. Não é somente pedir, mas aquele desejo continua lá dentro, aquela vontade continua lá dentro do coração. Não, é se esforçar para que o Senhor venha libertar. Então, esses não entrarão no reino do céu. Vamos ver agora se eles vão sair logo do inferno. Ainda temos Apocalipse 20 e o verso 13. Vamos ler? Vamos lá. Apocalipse 20, verso 13 ao 15. Quem não entrará no reino do céu? Quem vai para o inferno? Esse aqui é o segundo castigo. Estão saindo de lá e vindo receber o galardão. Preste atenção, igreja. E deu o mar e os mortos que nele havia, e a morte e o inferno
que o povo fala, tem pessoas que dizem que o inferno não foi inaugurado. Não sei como é que eles falam essas coisas, mas amém, né? Cada um. Diz que o inferno não foi inaugurado. Se ele não foi inaugurado, como é que ele tem morto lá dentro? Como é que as almas estão lá dentro, sofrendo, gemendo, chorando? Aqui diz na palavra. Se ele não tivesse ninguém lá dentro, no dia do juízo final, o Senhor não ia pedir os mortos que nele há. Ele só ia falar para o inferno se apresentar. Mas aqui está escrito: os mortos que nele havia. Deram os mortos que nele havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ninguém que chegar diante do juízo final pensa que vai sair de lá vencedor. Não vai. Porque os que saíram do inferno, eles irão receber o seu galardão. A recompensa, vão ser perdoados? Vai ter uma segunda chance para esses tais? Não. Eles vão receber a recompensa dos seus pecados. Ali o Senhor julgará cada um segundo as suas obras. Se mentiu, vai pagar pela mentira. Se roubou, vai pagar pelo seu roubo. Se matou, vai pagar pela morte. Se escandalizou uma alma, vai pagar por esses escândalos. Se entrou na internet para ficar falando mal dos outros, ou até mesmo, na vida secular, não tem o que fazer, em vez de ler a palavra, cantar um hino, não sei, fazer algo que vai edificar a tua alma, vai lá e começa a falar da vida do irmão, da irmã, julgar a profecia desse, falar daquele, Se você julga e fica entre você e Deus, ou você comenta com alguém, é uma coisa. Mas, além de julgar, ainda joga na internet para escandalizar a obra do Senhor, porque não é só crente que está ouvindo. Também tem pessoas que não servem a Deus que está lá ouvindo, que às vezes tem sede da palavra, quer escutar a palavra, mas não escuta mais a palavra. Só está escutando esses escândalos. Então esses também não herdarão o reino do céu, porque não deixaram os seus escândalos, não cortaram aquilo que escandaliza, que é a língua, que nós já lemos. E aqui eles darão conta, o Senhor vai fazer dar conta. E quando o Senhor dizer, eles querem se justificar diante de Deus, ele diz, procura o nome dessa pessoa no livro da vida. No 15 está escrito assim, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá vendo? É forte, meus irmãos. A salvação é coisa muito séria. Tem pessoas que pensam que ser salvo é só aceitar a Cristo e viver uma vida do jeito que quer. Mas eu ando na doutrina, eu obedeço, eu prego a doutrina. Mas não foca somente na palavra, não foca somente nas almas, não foca no caminho do céu, mas só fica fazendo coisas que desagradam o Espírito Santo do Senhor. Aquele que entristece o Espírito Santo não entrará no reino do céu. Está escrito em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fosse selado para o grande dia da redenção e da vida eterna. Quer dizer, entristeceu? Como que o Espírito Santo de Deus vai salvar essa pessoa se ele não está mais nessa vida? Na vida dessa pessoa. É forte, né? Vamos ler em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1 e o verso 9. Vamos lá? 2 Tessalonicenses 2 e o verso 9. Vão sofrer a condenação eterna. Não sai de lá. Só sai para o dia do julgamento e volta para um tormento pior. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Entendeu? O Senhor, eles vão sofrer ante a face de Deus. Eles vão clamar e Deus não vai atender. Eles choram, eles pedem misericórdia, mas ali acabou a misericórdia. A misericórdia é agora. Vamos ler aqui Mateus 10 e o verso 28. Quantos que temem ao homem? Deus manda entregar algo, Deus fala, Fala isso e isso para fulano. Não, Senhor, eu não posso, porque ele é meu pastor, porque ele é maior que eu. Não que desrespeita
as pessoas, mas vai passar aquilo que o Espírito de Deus quer que nós passemos para aquela pessoa. E às vezes tem pessoas que dizem: não, Senhor, eu não vou falar porque fulano é um diácono, fulano ele é um pastor, fulano ele é um presbítero. Não posso porque ele é meu dirigente, ele é maior que eu, ele é a autoridade suprema. Mas se ele está no erro, você tem que corrigir. Se Deus mandou, você tem que ir lá obedecer. Olha o que diz a palavra para aqueles que não obedecem. Mateus 10 e o verso 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e nem podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Entendeu? Às vezes teme ao homem que nada pode fazer com a nossa alma. O máximo que ele vai poder fazer é não acreditar, é dizer que você é um falso profeta. E daí? Tá lançando tua alma no inferno? Você não está tendo mais comunhão com Deus? As perseguições é lícita para aquele que é fiel. Quanto mais alguém persegue a obra de Deus, essa pessoa ela só está se lançando contra uma espada. E se você e eu for fiel, o Senhor pelejará por nós e dará a nossa vitória. Agora, se nós escandalizar, não obedecer, iremos para o inferno, porque estamos temendo ao homem em vez de temer ao Senhor. Vamos ver aqui Mateus 13, 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Salmos 9, 17. Vamos ler? Salmos, capítulo 9, e o verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui nós estamos falando de pessoas, quem vai para o inferno? Todos aqueles que se esquecem de Deus e os ímpios. Quer dizer, tem duas classes, né? Poderia muito bem dizer somente os ímpios, que é aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, não foram batizados, não têm o conhecimento da palavra, só esses. Não, e aqueles que se esquecem de Deus, troca Deus por um celular, troca Deus pelas redes sociais. Deus fala, abandona, e fica lá, não posso, eu não quero. Imagina, isso aqui é do homem. Troca Deus pelas coisas do mundo. Esquece de Deus, dos mandamentos do Senhor. Deus diz santifica. E essa pessoa não santifica, diz não tem nada a ver, isso aqui é coisa do homem. É o homem que está mandando, é o homem que está fazendo. É o homem que tá falando isso não é de Deus não. Então esses tais também serão lançados no inferno, porque se esqueceram de Deus. Não buscam a Deus, não oram, diz que são crentes, mas na hora de dormir não lembra de Deus, na hora de acordar não lembra de Deus, quando vai trabalhar também não, só lembra de Deus na hora que está no perigo, na hora que chega a enfermidade, na hora do desemprego, na hora da fome, na hora que está passando por uma luta muito grande, aí coloca a mão na cabeça e já grita, ah meu Deus, lembra de Deus nessa hora. Deus não se deixa escarnecer. Se esqueceram de Deus em todo momento. Se esqueceram de Deus na hora que estava na festa, na hora que estava com os amigos, na hora que estava lá nas redes sociais, no YouTube, vendo vídeos mundanos. E agora eles lembram que o Senhor é Deus. É tarde quando eles são lançados lá. Também serão lançados no inferno aqueles que cometem as obras da carne. Vamos ler? Gálatas 5, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Um glutão, uma pessoa que come não porque está com fome, mas come porque tem olho grande, come com os olhos, como dizia minha mãe, né? Que as pessoas, a gente queria as coisas quando a gente era criança, né? Já tinha comida, ela falava, você já comeu, agora você quer comer com os olhos. Nem come tudo, deixa no prato. Come, quando você olha para aquela pessoa comendo, você, desculpa a expressão, você tem nojo de ver aquela pessoa comer, porque ela não está comendo por vontade, sabe? Ela está comendo porque ela é um vício, não consegue parar de comer, é um glutão. A prostituição, tem pessoas que pensam que a prostituição somente a pessoa vender o seu próprio corpo. Não, existe também a prostituição espiritual. Existe aquela pessoa que diz que está servindo a Deus e servindo também ao diabo espiritualmente. Porque como que uma pessoa diz, eu sirvo a Deus, no dia da Santa Ceia, um exemplo, a pessoa só santifica no dia de ir para a ceia, na semana da ceia. Antes disso, está praticando tudo que quer, né? Tá batendo na mulher, tá brigando dentro de casa, tá falando palavrão, tá com imoralidade, vivendo uma vida dissoluta, não ora, não busca Deus, só vive em peleja, né? Que é o futebol. Tem muitos crentes que torcem para times de futebol, em porfias, né? Fica porfiando, quer dizer, guerreando um com o outro, fica lutando ali. São pessoas que já abandonaram a fé, são hereges, não herdarão o reino do céu. Os invejosos também, os homicidas também. Pessoas pensam que homicida é somente aquele que pega uma arma e mata alguém, não é não. Esse também é. Mas o homicida também é aquele que fala uma palavra que aborreceu o irmão, como está escrito no livro de João, que todo aquele que aborreceu o irmão é homicida. E homicida não herdará o reino do céu. Pessoas iradas, que só vive irada. Você está falando que aquela pessoa, qualquer coisa, aquela pessoa parece sabe, aquela pessoa fala, eu sou pavio curto. Eu batizei, mas o meu braço não batizou, não. Eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas a minha língua não é. Sabe? Pessoas que não se convertem de forma nenhuma. Dizem que é crente, mas tudo que vem na boca fala. Diz que é crente, mas amaldiçoa seus irmãos. Às vezes tem canais que eu já vi. Não estou aqui para estar falando de ninguém, mas isso eu já vi. Alguém escreve um comentário ali, né, que discordou daquela pessoa, ou daquela outra pessoa que eles ficam falando mal, e eles amaldiçoam. Chama aquela pessoa que escreveu o comentário até de filho de Satanás, né, maldito. Olha, isso escandaliza. Como que uma pessoa dessa diz que é salva? Como? Como eu vou dizer que eu sou salva se eu ficar fazendo uma coisa dessa? Se não gosta do comentário, apaga. É melhor, remova. Do que ficar escandalizando. Do que ficar usando a tua boca para fazer coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus, que entristece o Senhor. Aleluia. Então, aqui tem vários pecados. A idolatria, a feitiçaria, a lascívia, né? A feitiçaria é um pecado que está no meio de muitas pessoas que pensam que só a feitiçaria é aquele que está lá, né? Fazendo os feitiços. Não, tem muitos crentes também que fazem essas coisas, que oram ao contrário contra seu irmão. Nós temos que orar para Deus abençoar. Não orar para Deus, Senhor, mata, Senhor, faz isso, faz aquilo, mostra que Tu é Deus na minha vida, eu sou a menina dos Teus olhos, porque o Senhor falou, o Senhor disse que eu sou escolhido desde o ventre. Do mesmo jeito que você é ungido, os outros também é. Quando Saul perseguia Davi, isso é um exemplo para nós. Ele não ousou falar a palavra de maldição contra o ungido do Senhor, e nem muito menos matar o ungido do Senhor. Ele teve a oportunidade, Deus permitiu. Deus deu, ali Deus permitiu aquela oportunidade, né? Para testar Davi. E Davi, o que ele fez? Ele falou, de maneira alguma eu tocarei no ungido do Senhor. E quantos hoje quer ser mais ungido do que Davi? Quantos hoje quer ser mais ungido do que Saul foi ungido? Quantos hoje quer ser mais ungido, meus irmãos, do que os nossos irmãos do passado? Querem ser mais menina dos olhos do que o outro também que está sofrendo. Só porque a pessoa falou uma coisa ou discordou de algo, ele já se torna um inimigo daquele outro, um inimigo mortal.
Como que nós podemos herdar o reino do céu com essas porfias, com essas imulações? Isso é imulação e porfia, né? Pessoas que se idolatram a si mesmo. Deus só fala comigo, eu vou pôr o joelho no chão e Deus vai falar comigo. E se ele não quiser falar? Ele é obrigado? Ele não é obrigado a falar. Então, meus irmãos, nós temos que ter um pouco de humildade, né? E buscar a presença do Senhor para as nossas vidas. Eu sempre falo aqui que quem fala coisas que Deus não falou, essas pessoas vão dar conta para Deus. O que eu vou ganhar falando dessas pessoas? E se foi Deus que falou, irá se cumprir. Se não foi, amém. Vamos orar por essas pessoas, entregar na mão de Deus. Deus sabe todas as coisas. A palavra já diz, aí daqueles por quem vem os escândalos. Se os escândalos vêm por eles, é eles que vai dar conta. Se vir por mim ou por você, que promove o escândalo, aí vai ser pior. Então, medita bastante o que é o fogo do inferno. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, o verso 11, vamos ler. Vamos ler aqui, Apocalipse 14, o verso 11. Vamos ler do 10? Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos de Deus. Diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Viu? Quem não herdará o reino do céu? A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Tem pessoas que dizem, mas o inferno é ruim, porque no inferno Deus não nos vê, no inferno Deus não está, no inferno Deus não ouve, ele vê e ele está. Por quê? Quem criou o inferno foi Deus. Deus criou o inferno para o homem? Não, ele criou para Satanás. Só que o homem, por desobediência, ele vai até o inferno. O homem, por desobediência, ele vai para o inferno. Ele caminha para o inferno a passos largos. Quando fala homem, é a humanidade. Deus fala, abandona o pecado, não abandona. Me adora, não adora. Me aceita o sacrifício do meu filho que morreu na cruz, não aceita. Ou se aceita só pela metade. Ah, Deus é um Deus de amor, jamais ele lançará os seus semelhantes no inferno. A sua imagem, a sua semelhança é verdade, não vai não. As pessoas que vai. O homem que vai. E quando chega lá, eles ficam numa forma horrível. Que a própria palavra diz que o bicho não morre e o fogo não se apaga. A pessoa não vira bicho, mas os bichos que tem no inferno roerão aquela pessoa. E o fogo que tem no inferno não queima aqueles bichos que se alimenta daquela pessoa, daquela alma que está lá perecendo, sofrendo, pedindo a Deus uma misericórdia, pedindo que Deus tenha compaixão da sua alma. Mas acabou a misericórdia. Acabou. Pessoas que blasfemam, falam mal, diz que não foi o Espírito Santo de Deus que falou. Não foi o Espírito Santo, né? E atribui a Satanás a obra do Espírito Santo de Deus. Jesus foi o homem que mais falou no inferno. Jesus advertiu muito sobre o inferno. Não vá para o inferno. Não vá para o inferno. Lute pela tua salvação. Tá difícil, mas não tá impossível. Pode ter certeza. Aquelas pessoas que tiraram suas vidas, pessoas que morreram, achando que Deus não estava ouvindo suas orações, blasfemaram contra Deus, murmuraram. Os murmuradores também não entram no céu. Murmuraram, se queixaram, homens queixosos, mulheres queixosas, que vivem queixando da vida e morreram dessa situação. Estão no inferno pedindo uma oportunidade de sair do inferno e não pode mais sair. O inferno está cheio de pranto, dor e lamento, de almas, de homens, de crianças, de adolescentes que gritam e pedem mais uma chance. Quando se fala criança, as pessoas dizem assim que, imagina, as crianças, sim, Deus que sabe a idade, eu não vou aqui ficar citando idade. Tem pessoas que dizem, é 5 anos, é 4 anos, não, eu acho isso muito precoce. Mas tem crianças que matam outras crianças. Criança de 10 anos, 12 anos, mata outra criança, é criança. Na vara da infância ele é criança.
e mata outra criança, 13 anos, mata outra criança, mata seus pais, mente, usa vaidade. Meninas tão novas aí fazendo sexo, tendo filho antes mesmo de se tornarem mulheres, já são mães, vivem amasiadas. E se morrer nessa situação, vai para o céu? Não, infelizmente não. É a Bíblia que diz, é a Bíblia, os fornicários não herdarão o reino do céu, os mentirosos não herdarão o céu. Se eu ficar mentindo para você, dizendo, né, sobre esse estudo para você e ele for mentira, eu não vou entrar no céu. Mas eu tenho a certeza daquilo que Deus está me mostrando, aquilo que Ele mandou eu estudar, para passar para você, para nós ter conhecimento da palavra. Deus jamais mandará os seus servos para o inferno. Tem pessoas que dizem assim: o inferno é aqui na terra. Não, não é aqui, porque se fosse aqui, a vida seria muito injusta, né? As pessoas cometeriam pecado, e pagaria aqui mesmo, pronto, acabou tudo. Não acaba tudo aqui não. O Senhor mostrou nessa parábola do rico e de Lázaro, e depois da morte tem outra vida. E qual será o seu caminho? Qual será o seu destino? Ah, irmã, eu estou lutando para me entrar no céu. Como você está lutando para entrar no céu? De braço cruzado? Sem ler a Bíblia? Perguntando sempre se pode isso, se pode aquilo? Mas não tem dobrado o joelho e perguntado para o Senhor? Não tem falado com Deus? Não tem lido as Escrituras? Lembre do que ele falou: Senhor, eu estou atormentado nessa chama. Manda que Lázaro venha molhar a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Eu vou falar de um assunto que eu fiquei indignada quando eu li. A irmã perguntou se aquela pitonisa, aquela feiticeira que Saul foi consultar, quando ela chamou ali aquele espírito, se era mesmo Samuel. Ou essa pessoa não lê a Bíblia, ou ela não é crente, ou ela é nova convertida. Porque um servo fiel, ele sabe que não era Samuel. Veja o que está escrito em Isaías. Isaías 8:19. Vamos ler? Veja bem o que está escrito em Isaías. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos, os que chereiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo a um Deus a favor dos seus vivos, interrogar-se-ão os mortos? Interrogar os mortos? Aqui nós lemos que não façam isso, porque isso não agrada ao Senhor. Quem vem conversar não é o morto, é outra coisa que está ali, é o demônio. Em Lucas nós lemos o que Jesus respondeu. Vocês guardaram bem? Isaías 9:8. Perdão, Isaías 8 e o verso 19. Abraão respondeu para ele: há um abismo entre nós e vós, de certo que o que está lá não passa para cá e nem o de lá de cá passa para lá. Quer dizer, o que está no céu não vai para o inferno, e nem o que está no inferno passa para o céu, e nem o que está no inferno nem no céu vem na terra. Há um abismo. Foi Deus que colocou essa divisão. Foi Deus que colocou essa separação. Não tem mais como passar. O tempo de misericórdia, o tempo de se humilhar, o tempo de pedir perdão, o tempo de estar no pé do Senhor, o tempo de fazer a obra de Deus é agora. Não é depois que morre. Lembrar que existe um Deus. Aqui no versículo 26, no 25 e no 26. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os bens em tua vida, e Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, além daquilo que ele falou, que ele já foi, não existe mais
oportunidade. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Aí ele dá a doutrina lá, né? Que traz os mortos para falar que tá lá, que tá bem, que tá isso, tá... Mentira! A palavra diz que os mortos não voltam para dizer. Só pode existir se for na ressurreição. Só se Deus permitir um morto ressuscitar. Deus permite. Vejam pessoas que são arrebatadas, pessoas que morreram, viram tudo, tem pessoas que vê e Deus permite contar, e outras Deus não deixa nem lembrar mais e não contam. Tem pessoas que contam o arrebatamento e ficam entristecidas porque outras pessoas não creem. Não fique entristecida não, nem fique entristecido se as pessoas não creem naquilo que Deus mostra para você sobre o inferno ou o céu. Você conhece teu particular com Deus. Lembra o que quiseram fazer com Lázaro? Lázaro ficou morto 4 dias. Será que Lázaro ele viu alguma coisa? Deus permitiu? A Bíblia não relata. Mas a Bíblia diz que por causa do testemunho de Lázaro, os judeus queriam matar Lázaro. Esse é outro Lázaro, o Lázaro de Betânia. Quando ele estava morto há 4 dias, ele ressuscita. Quando ele volta, por causa do testemunho dele de ressurreição, talvez contou alguma coisa, não sei, né? Isso é eu que estou falando, pela minha fé. Ali eles procuravam sempre ocasião para matar Lázaro. Vamos ler aqui o capítulo 12 de João. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Lázaro havia ressuscitado. Amém? E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também por ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Capítulo 12 de João e o verso 9. E o versículo 10. E os principais dos sacerdotes tomaram a liberação para matar também a Lázaro. Os principais dos sacerdotes queriam matar Lázaro. Por que será? Se naquele tempo perseguia quem tinha o testemunho de Cristo, quem tinha o milagre de Cristo, imagine hoje. Hoje que o mundo está repleto. Tem mais incrédulo no meio dos crentes do que crente verdadeiro. Tem mais incrédulo que só acredita vendo, né? Do que aqueles que dizem, sim, meu Deus, é verdade. Eu creio, vou me santificar, vou santificar a minha vida. E eu não quero ir para o inferno. 2 Pedro 2, o verso 4, vai responder a pergunta das pessoas que dizem que Deus não lança ninguém no inferno, né? Deus é misericordioso, Deus é amor. Ele é amor, Ele é misericórdia, sim. Mas Deus se ira, Deus é justo. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo. Se não perdoou ao mundo, mas guardou o mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo dos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Deus é justo. Aqui diz assim no 8: porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar das tentações os piedosos e reservar
os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Viu? Deus, ele sabe tratar. Olha o que diz a palavra no livro de Hebreus. Vamos ler aqui Hebreus, capítulo 10 e o verso 26. Porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior o castigo, cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho, com que foi santificado, e fizer agravo o Espírito da graça. Porque bem conhecemos que aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, disse o Senhor. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá vendo? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pessoas que dizem, mas não tem nada a ver, né? Ainda continua batendo na tecla. Está aí a palavra. Está aí essa palavra maravilhosa que fala comigo, fala com você. Não é só para você. Isso aqui também é para todos que ouvem a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz também que ao homem está ordenado morrer somente uma vez. Vindo depois disso, o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois, o juízo. Quer dizer, ele vai aguardar o julgamento final. Aquela alma. Ele não tem história de dizer assim, vai passar para lá, eu vou consultar alguém, vou saber como é que meu parente tá, a alma dele tá, vou mandar rezar uma missa, eu vou acender vela. Não adianta mais. Acabou. O céu ou o inferno. Tá claro. Só existe 2 caminhos. Olha o que diz aqui Hebreus 9 e o verso 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Vindo depois disso o juízo. Então, se nós não deixar Deus nos moldar o nosso caráter, desfazer das coisas que desagradam ao Espírito Santo, ser novas criaturas, ser diferente, ser sinceros, fugir da roda dos escarnecedores, fugir daquilo que não agrada a Deus. Uma coisa que o Senhor me fez eu entender, que aquele que fica lá, mais uma vez eu vou falar sobre isso porque isso está me incomodando. Eu creio que é o Espírito Santo de Deus querendo alertar o seu povo. Quando o irmão ele lança ali um áudio, uma live, um vídeo, seja lá o que for, falando mal do outro, seja do presidente, seja do seu irmão, seja de quem for, e você participa daquilo, você está enquadrado no Salmo 1. Não na primeira parte, na segunda. A roda dos escarnecedores. Porque o Senhor não tem prazer. Ele não se agrada. Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, estão escarnecendo, sabe? Essas pessoas assim, não andam na roda do escarnecedor, não tem prazer de estar escarnecendo, não tem prazer de estar falando mal, não tem prazer de estar acompanhando certos tipos de pessoa, mas tem prazer na lei do Senhor, o santo, e na sua lei medita de dia e de noite. Eles são como árvores plantadas à beira de ribeiro, que dão seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará, porque o Espírito Santo de Deus está com eles, porque se agrada que eles fogem dessas coisas, se agrada que saia dessas rodas de escarnecedor.
As pessoas esquecem dessa parte, meus irmãos. Só pensa em, é verdade, tem que falar, tem que desmascarar, tem que isso, tem que aquilo. Irmão, nós não somos Deus, não. Esse julgamento, esse papel está na mão do Senhor. Ele que vai fazer, não é nós. Cabe a nós orar uns pelos outros. Pedir misericórdia a Deus todos os dias pelas nossas almas e as almas dos nossos irmãos em Cristo. Até por aqueles que murmuraram, falaram, pecaram. A gente tem que falar, Senhor, transforma, muda. Está nas tuas mãos. Abençoa. Aleluia, glória a Deus. É muito lindo esse estudo. É uma pena que não dá tempo de fazer a outra parte, né? Mas eu fico feliz que o Senhor permitiu nós falar tanto, né? Graças a Deus, sobre a sua palavra. Então aqui em Lucas 16, o verso 19, a partir de 19 nós lemos, Deus aqui esclarece. Aqui ele esclarece. Ele deixa muito claro as oportunidades que ele dá. Ele deixa muito claro que quem morre não volta. Ele deixa muito claro que o amor ao dinheiro é a raiz do mal, toda espécie de males. Que aquele que ama tudo que tem e não consegue dividir com o seu próximo, não consegue nem ofertar na obra de Deus, fica julgando, vão fazer isso, vão fazer aquilo com dinheiro, eu não vou dizimar porque vão fazer tal coisa. Problema deles que se eles desviar o que a gente está ofertando, eles vão prestar conta diante de Deus. Cabe a mim e a você obedecer os mandamentos. Na sua lei medita de dia e de noite. Se nós meditar nessa lei, guardar essa lei, seremos como árvores plantadas junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e daremos os nossos frutos na estação própria. E tudo o que fizer prosperará. Amém? Aí tem pessoas que dizem, por que o inferno existe? O inferno existe para mostrar a justiça de Deus sobre o pecado, sobre aquele que não se arrepende, ou aquele que finge que se arrepende. Faz. Tem pessoas que dizem, na última hora eu vou me arrepender. Tá bom, arrisca a tua salvação. Irmã, Deus não salva na última hora, eu não sei. Né? Deus pode salvar, dependendo do quebrantamento, dependendo do arrependimento. Para Deus salvar é necessário ter um arrependimento verdadeiro. Não é só de lábios, por medo da morte. Tá com medo da morte, vai se arrepender. Não, Deus conhece. Deus não é nós. Que uma pessoa chega em nós, sabe, nos enganou no passado, aí depois volta, me perdoa, eu mudei. E não mudou, tá enganando. Deus conhece. Eu e você pode não conhecer o caráter das pessoas. Pode não saber que aquela pessoa é falsa. Pode não conhecer que aquela pessoa está mentindo. Mas a Deus ninguém engana. Salmo 139. A Deus ninguém engana. Aonde subirei eu? Para onde fugirei eu da tua presença? Se eu subir, tu estás aí. Se eu descer, tu também está lá. Aqui onde nós estamos, Deus está. Onde você está ouvindo, Deus também está. Ninguém foge da presença de Deus. Ninguém foge da onisciência de Deus, da onipotência de Deus. Ele vê tudo. Ele canta labassuriando alabai. Ele vê teu coração. Ele sonda. Quando se arrepende verdadeiramente, ele vê. Ele vê se aquela pessoa está se arrependendo só porque não quer ir para o inferno, porque está adorando um Deus verdadeiro. Quer servir a esse Deus de corpo, alma e espírito. A palavra diz, aceite a Jesus para ser o seu salvador da sua alma. Não dizer somente, olha, aceita Jesus porque ele vai te tirar do inferno. Não é só por isso que temos que ter Jesus. Temos que amar Jesus, que aceitar a Jesus Cristo, porque amamos a Jesus. Porque temos prazer em servir a Jesus. Temos prazer em abandonar o pecado e viver para Cristo. Abandonar o pecado e viver para a obra de Deus. Temos prazer em abandonar as coisas do mundo, as coisas seculares dessa vida, os aplicativos imorais, para poder servir a Deus de corpo, alma e espírito. Temos prazer. Temos prazer na lei do Senhor. Temos prazer no contato com o Espírito Santo de Deus. Ore, canta labassúria. Temos prazer e temos desejo que a trombeta venha tocar. Não por medo de servir ao Senhor, mas por amor. Aleluia. Coração quebrantado e sincero, contrito, Deus não desprezará. Mas aquele que peca voluntariamente todos os dias, já não resta mais sacrifício para os seus pecados. Porque essas pessoas já estão pecando e já se tornou um vício. Pecado também é vício. A palavra de Deus diz assim, que aquele que peca,
que se torna refém daquilo que faz, ele se tornou escravo do pecado, né? Então não sejamos escravos do pecado, mas sejamos servos de Deus. Sejamos como Paulo, combatendo sempre o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. Mas quantos que já não podem mais dizer que combateu o bom combate, né? Vamos combater, meus irmãos, o bom combate. Vamos guardar essa palavra na tábua do nosso coração. Pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos moldar o nosso caráter, lutar pela nossa salvação. Não aceite que o diabo diga para você não tem mais jeito, para você estar reservado ao inferno, é mentira dele. Porque esse é o objetivo de Satanás, é levar quanto mais almas para o inferno ele puder, ele vai levar. Quanto mais almas ele puder enganar, ele vai enganar. O Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós temos que estar com o nosso coração aberto para aceitar esse Cristo e dizer, olha, Senhor, eu aceito o teu sacrifício na cruz. Eu mudo de vida. Eu quero mudança. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Como eu já disse sobre esses aplicativos, nós temos que pedir a Deus para tirar do nosso coração. Nós temos que pedir a Deus para que o Senhor venha nos libertar do pecado. Não ficar lutando nós mesmos com as nossas forças contra o pecado, que nós não temos esse poder. Mas o Senhor tem esse poder de nos libertar, de queimar, sabe, o pecado, de orar e dizer, Senhor, queima o pecado que habita em mim. Queima com fogo do Espírito Santo. Eu me ajoelho diante de ti agora e peço que o Senhor venha queimar esse pecado que está na minha vida, venha tirar da minha vida, venha me ajudar a ser uma nova pessoa. Eu não quero mais ser assim. E você vai ver o que Deus vai fazer. Vai ser coisa grande. Amém? No próximo estudo estaremos falando mais um pouquinho sobre o inferno. Depois vamos falar sobre o céu. Amém? Querendo Deus. Porque às vezes eu vou falar que eu vou fazer... Eu disse para os irmãos que ia fazer um estudo sobre o espírito do engano. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me impulsionou a fazer esse aqui. Não é um estudo, né? É um pequeno estudo. Porque eu estou aprendendo com os meus irmãos. Eu sempre falo isso. Não aceitamos as mentiras do diabo. Não aceite que aceite as heresias. As mentiras de Satanás diz que o inferno é aqui na terra ou na sepultura. Não é. Não é. É um lugar de tormento. Amém? Depois estaremos lendo mais a palavra do Senhor. A vontade que dá de continuar, mas eu não posso. Né? Mas, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, em breve estaremos fazendo um novo estudo. Né? A segunda parte, ou terceira, não sei quantas partes vai dar. Mas eu vou orar a Deus para dar mais uma parte. Os irmãos me ajudem em oração, amém? Orem por mim. Peçam para Deus, para que Ele venha me direcionar. Que a palavra do Senhor venha ficar plantada no nosso coração. Amém, Jesus? Qualquer dúvida, os irmãos podem falar, podem perguntar. Amém? Pode mandar no meu e-mail, que eu vou estar colocando na descrição desse vídeo, deste áudio. Podem estar perguntando para mim, né? E assim que eu puder, se eu não responder no teu e-mail, que é muito difícil, eu estarei fazendo outro áudio, e neste áudio vou tirar algumas dúvidas. Se você tem dúvida, manda para mim, amém? Que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos orientar e nós vamos vencer no nome de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração? Maravilhoso Deus e Pai, Jesus de poder e glória, muito obrigado, meu Senhor, por este estudo maravilhoso, meu Pai. Espírito Santo de Deus, continua, Senhor da glória, falando, meu Deus, aos corações, meu Pai. Abençoando, meu Deus, dando vitória, Senhor. Dando grande livramento, meu Pai querido. Jesus de Nazaré, visita, Pai, cada vida, cada alma. Visita, meu Deus, cada vida, Senhor, cada alma, Pai, que nos ouve, Senhor. Coloca, meu Pai, as tuas mãos, meu Deus querido. Garante, meu Pai, a bênção, meu Pai, a libertação, meu Pai, a cura, o milagre, Senhor. Deus poderoso, a tua palavra, meu Pai, ela cura, meu Deus. A tua palavra transforma. Tua palavra é vida, meu Pai querido, para nós, ó Deus. É alimento para a nossa alma. Abençoe, dá vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se tiver alguém que queira aceitar Jesus, aleluia. Faça a oração de confissão juntamente comigo, amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vinda eterna.
Aleluia, glória a Deus. Amém? Sela para o grande dia da vida eterna e da vinda do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus? Que Deus te abençoe, né? Eu vou estar orando por você, ore por mim e vamos prosseguir fazendo a obra do Pai. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se despede sua irmã em Cristo, Cícera do canal Buscai ao Senhor IPDA. Deus abençoe a todos.